Vamos estar meditando juntos nas palavras do nosso Elohim. E o texto que eu queria tomar como base está em Bereshit, capítulo 19. Nas Bíblias em português aparece Gênesis, capítulo 19. Vamos meditar um pouco aqui sobre esse episódio que envolveu Lot, mais conhecido como Ló, que era parente de Abraham, mas propriamente o seu sobrinho, filho de seu irmão, que já havia falecido. Nós sabemos que quando Yahová deu a ordem para Avram, ainda era chamado de Avram, peregrinar, dizendo para ele sair da casa de seu pai, do meio da sua parentela, deixar tudo para trás e ir para onde o Senhor mostrasse, Avram também levou o seu sobrinho Ló, juntamente com ele. Em um dado momento, os dois enriqueceram, tiveram rebanhos grandes que não permitiam mais que eles compartilhassem o espaço, porque os pastores já estavam brigando por conta da alimentação dos animais. E aí foi necessária uma decisão. E Avram, ele deu a Lot a oportunidade de decidir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Lot decidiu morar naquele lugar que lhe pareceu belo, agradável. E a palavra diz que ele foi armando as suas tendas até chegar em Sedom. E lá em Sedom, ele ficou habitando, passou a morar por ali, naquela região. E depois passa a falar somente da trajetória de Avram, que veio a ser chamado de Abraham, da obra que Elohim veio a fazer através dele. E chegamos aqui no capítulo 19. No capítulo 18 é narrado o encontro de Abraham com Yahová e os dois mensageiros que foram executar a sentença de Yahová, que é descrita no capítulo 19. E no final do capítulo 18 nós temos uma intercessão de Abraham a favor de Lot. Não diretamente, porque ele intercedeu, na verdade, pelos justos. E aí foi começando com um número mais alto, reduzindo até chegar ao número 10. E Yahová se comprometeu com Abraham que se houvesse 10 justos ali naquelas cidades que estavam sentenciadas para a destruição, Elohim pouparia o lugar por causa dos 10 justos. E aí vemos aqui o relato do capítulo 19. E eu vou ler o início desse relato, porque é um capítulo grande, mas vou ler aqui até o versículo 17. Diz assim: E vieram os dois mensageiros a Sedom à tarde. E estava Lot assentado à porta de Sedom. E vendo-os Lot, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto a Eretz, ou ao chão, com o rosto ao pó, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, ou laila, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos o laila, passaremos a noite. E porfiou com eles, ou seja, insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolos asmos, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sedom, desde o moço até o mais velho. Todo o povo da extremidade, ou seja, toda a cidade estava envolvida neste cerco. E chamaram Lot
e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, os que estavam na casa de Ló, porém estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Quem está contigo, ou quem é teu aqui? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos que estão contigo, que tens nesta cidade, tira-os fora do lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face de Jeová, e Jeová nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque Jeová há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os mensageiros apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua varoa e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e pela solidariedade de Jeová para com ele, aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua varoa, uma mulher, e pela mão de suas 2 filhas, e tiraram-nos, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, esse é o relato aqui do momento em que o Senhor foi dar o livramento a Ló, antes de executar a sentença que já estava determinada contra Sedom e aquelas cidades circunvizinhas para a destruição. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas reflexões que fiz aqui, observações. No primeiro versículo, quando os mensageiros chegam a Sedom, menciona aqui que eles chegaram à tarde, ou no entardecer. A expressão no hebraico aqui é Erev, que significa o entardecer. Ou seja, a viração é o momento ali de transição entre o Yom e o Laila, entre o dia e a noite. Então, existia, especialmente naquela época que eles não tinham a luz artificial para poder caminhar pelas ruas à noite, né, fazer atividades ao ar livre durante a noite. Então, o pôr do sol era o ponto de encerramento de qualquer atividade pelo meio do caminho. Então, antes do sol se pôr, você tinha que arranjar um lugar para passar a noite. Antes do sol se pôr, você tinha que sair do meio do campo. Você não podia ficar lá sem poder se orientar para chegar em casa. Então, isso é importante aqui, a gente saber, né, o que significava esse momento do entardecer para aquela época. Porque para hoje, está tarde, tudo bem. Talvez se alguém chegar à tarde para conversar com você, você não sinta o mesmo que Ló sentiu aqui quando viu aqueles homens. Diz assim: eles chegaram à tarde e estava Ló sentado à porta de Sedom.
E aí é uma segunda observação que eu faço aqui. Ele estava sentado à porta. Eu escrevi aqui, pergunta, o que ele estava fazendo ali? Normalmente quem ficava à porta da cidade, né, pelo menos na escritura, quando a gente vê coisas que aconteciam à porta da cidade, eram discussões, definições, julgamentos, né, que os anciãos da cidade se reuniam ali para deliberar a respeito de alguma coisa. E aí a gente não tem tanta informação para chegar aqui a uma conclusão, mas a gente vê que depois os moradores da cidade questionavam a questão de esse é estrangeiro e vai querer ser juiz em tudo. E aí fica ali a sensação de que Lot ele exercia uma certa influência na questão da administração ali da cidade. Ele estava sentado ali do lado de fora. Também não faz menção se tinha alguém com ele. Mas o fato é que a Escritura fala de Lot aqui. E vendo-os Lot, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o seu rosto a Eretz. Outra imagem aí. Lot ele se levantou, viu aqueles dois varões que aparentemente para ele eram desconhecidos. Né? No primeiro momento, você vê duas pessoas chegarem na cidade e aí você vai correr, a sua primeira reação é correr ao encontro deles e se prostrar? Então, fica aí, eu coloquei aqui a pergunta, né? Por que Lot se inclinou diante deles? Ele os reconheceu como sendo seres celestiais? Porque, lendo esse texto, a gente lembra daquela expressão da carta aos Ivrim, né, que eu posso até procurar aqui rapidamente, ver com os irmãos. Ivrim 13:2. Ele fala, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram mensageiros. E aí, normalmente, a gente faz essa referência a Lot. Mas, observando esse detalhe aqui, né, será que estava se referindo a Lot mesmo? Porque ele se levantou e foi ao encontro daqueles varões e se prostrou diante deles. Aí eu perguntei aqui, ele os reconheceu como sendo seres celestiais? Ou já era costume dele fazer isso? Né? Chegava um viajante ali e já se inclinava. Aí outra pergunta, se eram mensageiros de Jeová, e eram, né? Eles tinham acabado de sair ali do encontro com Abraão, no capítulo 18, e foram executar a ordem de Jeová. Por que eles não disseram, não faças tal, como a gente vê em outros casos na Escritura? Aí eu não respondi aqui. Vou deixar a pergunta para os irmãos pesquisarem e a gente conversar depois. Né? Que eram mensageiros de Jeová, e ele se inclinou diante deles. Por que eles não disseram, não faças tal? Porque nós sabemos do mandamento que só devemos nos prostrar ou adorar a Elohim. E só há um Elohim. Nós não devemos nos prostrar diante de mensageiros celestiais, muito menos diante de imagem de escultura. Nos prostramos diante de Elohim. Aí temos Yahová, o Pai, e Yeshua, o Filho, o seu ungido. Então, só nesse primeiro versículo aí temos já observações. Eles chegaram à tarde, e aí por que essa informação é importante? E aí Lot estava assentado à porta de Sedom, o que acontecia à porta da cidade, e a postura de Lot ao encontrá-los, ao avistá-los, ele vai ao encontro deles e se prostra com o rosto a eles. E aí no versículo 2, ele vai começar a falar com esses mensageiros. Ele fala assim, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo. Então ele se refere a esses dois varões como meus senhores, e o interessante é que, se a gente for pegar no hebraico e comparar com o capítulo 18,
a reação também de Abraão. Ele avistou 3 varões e ele usou uma expressão parecida. Aqui no capítulo 18, guardem o 19, e aqui no versículo... vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 18. Diz assim: Depois apareceu-lhe Yahuvá nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido Yom, aquecido o dia. Então, aqui no caso, Abraão estava à porta da sua tenda. Ele não estava, como ele era peregrino também, né? Ele tinha não tinha essa fixação em uma cidade. Então, ele estava à porta da sua tenda e aqui, ao invés de estar no entardecer, já estava no meio-dia, né? Sol a pino, quando tinha aquecido o Yom. Não necessariamente meio-dia aqui, mas já não era nem amanhecer, nem entardecer. O sol já tinha se levantado e já estava em pleno Yom, pleno dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se a eles. É a mesma reação. Avistou-os, foi ao encontro deles e se prostrou. Só que no caso de Lot, eram apenas 2 mensageiros. No caso de Abraão, apareceu também ali uma personificação, né, uma aparição de Yahuvá. E no versículo 3, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Aqui a expressão é a mesma, só que eles traduziram para meu Senhor. E até faz sentido, né, porque ele fala, tenho achado graça aos teus olhos, porque ele está falando na segunda pessoa do singular. Não fala achado graça aos vossos olhos. Ele fala aos teus olhos. Então, por isso traduziu para meu Senhor. Mas a expressão em hebraico é, em ambos os casos, Adonai. Abraão chama Adonai, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. No capítulo 19, Lot, no versículo 2, ele diz: Eis agora, Adonai, entrai em casa de vosso servo. Só que esse Adonai aqui, ele leva os verbos, os pronomes para o plural. Passai nela a noite, lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Então aqui se tratam realmente de pessoas, de varões que Yahuvá não está ali com eles. Aí eu percebi a diferença, né? Parece Adonai, Adonai. Mas por que a gente chama Yahuvá de Adonai, que é um plural, né? O singular seria Adoni, meu Senhor. E por que também chama, quando são mais de uma pessoa, de Adonai? São pontos aí para a gente investigar e aprender mais, né? Assim como Elohim é um plural, e a gente se refere a Yahuvá como Elohim, ao Senhor Yeshua como Elohim, ao sopro sagrado como Elohim, e usa no singular, né? Elohim, tu és a minha rocha. Elohim, tu és a minha salvação. E aí tem a ver com a mensagem, inclusive, de hoje de manhã, né? Questão da unidade. Como o Senhor Yeshua disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, comparando essa postura dos dois, né, de Lot e Abraão, ambos, ao avistarem, foram ao encontro e se prostraram. E vão exercer ambos a hospitalidade. É algo também que a gente observa aqui de semelhança nos dois. A prontidão de Abraão de servir. Já tinha ali a meditação aqui que eu separei não foi sobre isso, né? Mas é algo interessante a ser observado, que eles já tinham coisas preparadas para poder, inclusive, exercer essa hospitalidade.
não foram comprar nada, não foram no mercado. Não, espera aí que ainda não tem, tá faltando tudo aqui na geladeira, né? Naquela época não tinha geladeira, mas trazendo para hoje. Pelo contrário, já tinha, só selecionou o que tinha ali de melhor para poder servir, deu ordem aos servos para que tudo ficasse pronto. No caso de Abraão, falou com a sua esposa, falou com o seu servo para preparar e ficou ali de prontidão para servir. No caso de Lot, aqui não menciona para quem que ele solicitou ali fazer alguma coisa, mas o fato é que ele também ofereceu para eles, aqui no versículo 2, passar a noite junto com eles. Fala, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Então, novamente, Lot não estava esperando ali a princípio nada daqueles varões. Estava apenas, poxa, o sol já está se pondo, esses homens chegam aqui, certamente ele percebeu que não eram pessoas comuns, daí a postura dele de se prostrar diante deles e convidá-los para a sua casa. Vocês vão passar a noite aqui e depois, quando amanhecer, vocês prossigam. Então, faltou a ele ali a percepção de, talvez, nessa parte que eram mensageiros celestiais, né, de que eles vinham com um propósito ali para aquela localidade, que eles não estavam de passagem. Né? E ele fala que eles disseram assim, não, antes na rua passaremos a noite. E Lot insistiu com eles para servi-los, para que eles não ficassem à noite na cidade, mesmo porque ele já sabia o perigo que eles correriam, entre aspas, né? Porque na mente dele aqueles varões eram homens naturais, né? Porque se ele soubesse a capacidade daqueles mensageiros, o poder deles, não ficariam tão preocupados em eles passarem a noite na praça, né? Ou na rua. Mas ele, sabendo de que tipo de moradores havia naquela cidade, ele falou assim, não, passa a noite não, insistiu com eles, você vai passar aqui comigo. E aí preparou para eles comida, eles comeram, beberam e ficaram ali. E aí no versículo 4, antes que se deitassem, eles chegaram de tarde, no entardecer. Anoiteceu, agora é hora de dormir. Aqui a gente não tem noção de quantas horas se passaram, mas o fato é que não se passaram muitas horas. Chegaram ali no entardecer e agora é hora de deitar. Antes que eles se deitassem, né, e vale lembrar também que naquela época eles não se deitavam 1h da madrugada, como é comum hoje, né? Está cada vez mais difícil a gente estabelecer a rotina boa para o corpo, né? De dormir até no máximo ali 10 horas, 9h30. Naquela época eles iam dormir, escureceu, vamos dormir. No máximo tinha ali uma interação, né, em volta de uma fogueira, talvez, mas não durava muito. Né? Mesmo porque não tinha luz artificial para deixar os nossos olhos esbugalhados, telas, né, para tirar o nosso sono. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sedom. Desde o moço até o velho. Todo o povo da extremidade ou da periferia, que se poderia traduzir dessa forma também. Todo o povo desde a periferia. Então, em poucas horas, toda a cidade já estava sabendo que chegaram ali 2 varões e que eles estavam na casa de Lot. Eu fiquei pensando assim, tá parecendo com o pessoal de comunidade, né? Que fica no radinho ali na porta, fogueteiro. Que você passa ali, já sabe a placa do carro, já sabe o nome do motorista, já baixa a ficha toda e já te chama pelo nome. O que você está fazendo aqui, fulano? Era uma cidade que a comunicação funcionava, pelo menos para isso aqui, né? Não sei se para outras coisas importantes, realmente boas para o cidadão, funcionaria, mas para mexer lá com os varões que chegaram, a comunicação foi rápida. E eu escrevi assim, sobre o versículo 3.
procedimento de Lot foi muito parecido com o de Abraão. Ele demonstrou amor ao próximo, nós temos os 2 grandes mandamentos que resumem a Torá, relacionado ao amor ao Criador, a Elohim, Yahová, e o nosso amor ao próximo. E o Senhor Yeshua ensinou sobre isso, né? Lembrando, né? Amarás a Yahová, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu empenho, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele demonstrou amor ao próximo. E dentro desse amor ao próximo, demonstrou bondade para com aqueles homens. Ele viu chegar ao entardecer, o sol já vai se pôr. Então eles precisam se acomodar em algum lugar para passar a noite. Poxa, eles vão passar a noite onde? Será que já tem algum lugar? Não vou deixar eles passarem a noite na rua. Insistiu com eles para ficar na casa deles. Porque sabia o que poderia acontecer com eles naquela cidade. Percepção da necessidade. Os peregrinos chegando no entardecer. Está atento ali, está sentado. Não sei o que ele estava fazendo, se ele estava esperando por alguém, se já tinha algum compromisso ali à porta da cidade. Mas o fato é que ele estava atento. Desejo de servir. A iniciativa foi dele. Não foram os mensageiros que chegaram perguntando: tem algum lugar para a gente ficar? Tem alguma coisa para a gente comer? Não teria problema se a iniciativa fosse deles, mas o belo aqui é justamente isso, que eles não pediram nada e mesmo assim Lot se prontificou a ajudá-los. Porque mesmo às vezes a pessoa pedindo, é como o próprio Senhor Yeshua, né? Passou. Ele disse: dá-me de beber, e ao invés de receber a água, ele recebeu afronta. Né? Como é que tu, sendo Yehudi, me pede de beber? Sou mulher de Shomron. Mas Lot, ele teve a iniciativa de servir aqueles homens. Prontidão para servir, inclusive a desconhecidos. Não consta aqui que ele conhecesse aqueles varões. Não cita o nome deles. Né? Que ele tivesse já visto aqueles varões alguma vez na vida, mas estava pronto para servir, mesmo a desconhecidos. Preparo para servir. Porque você pode até ter prontidão para servir, mas não ter se preparado, não ter as condições para servir adequadamente. Mas ele tinha ali dentro de casa a provisão para ele e para também aqueles varões. E muitas vezes a gente até negligencia a provisão para nós, né? E esqueci que não tinha tal coisa para comer, que já tinha acabado. Mas a gente observa na vida de Abraão e de Lot que eles tinham para si e também tinham preparado para servir a outros. Então, tanto a prontidão quanto o preparo são importantes. Para não acontecer o caso lá que, inclusive, recentemente a gente meditou aqui também. O caso quando o Senhor Yeshua foi convidado para a casa de Shimeon, né? O Parush, o fariseu. E ali ele não foi recebido, não foi bem recebido, não recebeu água para lavar os pés, não foi servido como Senhor, e foi até censurado no coração, condenado porque uma mulher chegou para servir ao Senhor Yeshua. Então, ele podia estar com a casa cheia de coisas preparadas, banquetes, mas o coração não estava pronto para servir ao Senhor. E eu escrevi aqui, a casa abastecida, né? E aí não adianta você dizer que deseja servir, mas não está pronto para se organizar, se preparar, né? E esse hábito de deixar para fazer as coisas na última hora, de fazer apressadamente, é o caso das 10 virgens, né? Onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A pessoa que está sempre adiando, sempre se descuidando, vai descuidar também nessa parte de se preparar para a vinda do Senhor Yeshua. Não, o Senhor não vai vir agora não.
Eu sinto no meu coração que não é o momento. E a pessoa não está atenta à palavra, à escritura sagrada, não está orando aos pés do Senhor, buscando ouvir a voz de Elohim, o sopro sagrado, para perceber os sinais, porque os sinais estão aí. Mas o Senhor é quem pode abrir os nossos olhos para ver esses sinais e relacioná-los àquilo que está escrito. Então, essa questão do preparo, da prontidão, da atenção, percepção, nos permitem ser úteis para o Senhor em horas como essa, que os varões chegaram ali e foram recebidos por Lot. E no versículo 4, que eu comentei aqui sobre a comunicação, a velocidade com que se espalhou a notícia da chegada daqueles varões, a gente vê assim, em pouco tempo toda a cidade já estava informada da chegada dos viajantes. A situação moral dos moradores de Sedom estava tão degradada que todos, de todas as idades, estavam envolvidos com promiscuidade. Mais à frente, no texto que nós lemos, nós percebemos qual era a intenção daqueles homens com os varões. E a gente vê aqui que desde o moço até o velho, né? Então, aqui essa expressão Naar, que é traduzida por moço, ela tem uma faixa de idade aí, é um jovem, né? Pode ser desde um jovem adolescente até um jovem mais idoso. Mas o fato é que ele abrange aqui todas as idades. Como é que deviam ser as escolas ali em Sedom? Será que tinha essas pautas ideológicas lá? Será que eles aboliram a escritura sagrada nas escolas? Naquela época não tinha o conjunto que nós temos hoje em mãos. Mas certamente eles conheciam os mandamentos de Elohim. Inclusive, é algo a se observar também que na peregrinação de Abraão, ele passou por lugares como... me fugiu o nome da cidade aqui, Gerar, onde havia ali Avimelech. E Yahuvá falou com Avimelech para que ele não cometesse erro e pudesse livrar o seu reino daquela praga que o Senhor lançou por causa da mulher de Abraão. Yahuvá falou com ele em sonho. Não foi Abraão que falou, não foi profeta que foi até ele. Então Yahuvá falou com o rei de Gerar. Então havia ainda pessoas ali que eram justas, que tementes a Elohim, mas que não estavam trabalhando no propósito que Yahuvá tinha na vida de Abraão, Isaac, Jacob. A Escritura ela foca na execução do plano de Elohim, no projeto de Elohim, especialmente para a nossa salvação, para trazer o ungido. Mas a gente vê, por exemplo, a história de Iov. Iov não pertencia ao povo de Israel, né? A gente não vê ele junto com Abraão, com Isaac, Jacob, né? uma interligação ali histórica. Mas a gente vê que era um homem justo. E como ele foi usado por Elohim para envergonhar Satã. Então, às vezes as pessoas querem passar aquela ideia de que não se conhecia os mandamentos de Elohim, né, e que ninguém sabia ler nem escrever, era todo mundo homem das cavernas, uga-uga, né? Mas não era a realidade. Pelo contrário, eram pessoas muito mais avançadas intelectualmente, em termos de percepção da vida, da criação, de Elohim, do que as pessoas de hoje. Nem se compara. Pessoas que hoje vivem no mundo da fantasia, no mundo virtual, não conseguem nem mais se relacionar presencialmente, fisicamente, olhar no olho. Então, é a evolução, né? É a evolução da humanidade. Vamos prosseguindo aqui. Então, era essa a situação daqueles moradores da cidade. Eles estavam ali, todos cercaram a porta de Lot. E aí diz aqui no versículo 5 que eles queriam conhecer aqueles varões. Aparentemente inofensiva, né? Trazem eles aqui para fora para que a gente conheça. Mas a cidade toda? Saiu todo mundo da periferia, veio todo mundo lá de Santa Cruz,
de Campo Grande para conhecer 2 varões que chegaram na cidade e cercaram a casa. Muito estranho isso, né? Realmente é como o pessoal fala, né, do brasileiro, muito calor humano, muita alegria. Mas não era esse o caso. Então saiu Lot a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E aí tentou conversar com eles. Mas a situação era tão grave que não funcionou. Não adiantaria também Lot resistir àqueles homens, porque era toda a cidade contra um homem. Ele não teria, vou recorrer aqui ao tribunal. Que tribunal? Qual era o juiz que ia defender a causa de Lot? Estão querendo aqui me assediar, abusar aqui as pessoas que estão na minha casa. E é que a gente chega aqui no versículo 8, e a gente tem mais uma situação aqui estranha na vida de Lot. Tal era a situação ali, era uma situação muito crítica, né? A gente pode olhar assim de fora e dizer que absurdo, mas ele estava ali com uma cidade inteira cercando a sua casa, correndo um risco enorme. Porque aqueles homens, até aquele momento, eles ainda estavam conversando. Mas depois que eles quiseram partir para cima de Lot, os varões, os mensageiros celestiais tiveram que intervir. Porque senão os homens iam arrombar a porta e iam esculhambar com tudo ali. Aí por isso, aí a gente pensando nesse contexto, a gente vê aqui no versículo 8. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, ou seja, são virgens. Vou-las trarei fora e fareis delas como for bom nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isto vieram à sombra do meu telhado. Aí você fica refletindo sobre isso. Um pai entregar as suas filhas para serem tratadas dessa forma já seria algo duro de se ver. Quanto mais em troca de pessoas que acabaram de chegar na cidade. Como é que a gente julgaria isso? Aí eu fiz a pergunta aqui, por que Lot ofereceu as filhas que eram virgens e inclusive estavam comprometidas com homens? Porque mais à frente a gente vai ver que tinha genro, né? Chama de genro, versículo 14. Por que ele ofereceu para que elas fossem abusadas, mas não entregou os viajantes, que lhe eram desconhecidos e sem nenhum vínculo afetivo? A questão aqui, né, não cabe a nós esse julgamento, mas o que fica de reflexão é que realmente Lot se complicou muito ao escolher mal o lugar onde ele passaria a viver. Lá no início, eram campinas verdejantes, era uma imagem deslumbrante. Ele foi armando as suas tendas. Ó, que belo lugar, que é seguro, é tranquilo, eu vou prosperar aqui, gostei. Mas olha agora a situação dele. Está prestes a ter a sua casa invadida, ter que oferecer as suas filhas para que não abusem dos hóspedes. Suas filhas que estavam comprometidas, inclusive, com pessoas que não demonstraram nenhuma percepção, nenhum temor a Elohim. Quando Lot os avisou para salvar a vida deles, eles acharam que estavam de brincadeira. E por causa disso, da atitude desses genros, as filhas ficaram sem maridos. E porque as filhas ficaram sem maridos, depois fizeram aquilo com o pai, para não ficar sem descendência. Olha a sequência de eventos por causa de uma má escolha. A Escritura fala que Lot era justo. Ou seja, ele guardava os mandamentos de Elohim, era temente a Elohim,
mas ele fez más escolhas. Isso lhe custou muito. Ele perdeu tudo ali naquela destruição de Sedom. Ele não teve tempo de, não, agora eu vou transferir todo o meu dinheiro, pegar todas as minhas riquezas, todo o meu gado, todo o meu rebanho. Ele não saiu com o rebanho. Escapa pela tua vida. Foi arrancado, porque ele se demorava até. Então, nesse versículo 8, ficou essa reflexão. Nota-se que Lot se complicou muito ao escolher mal o local de residência. E chegando no versículo 9, eles, porém, disseram, sai daí, disseram. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Aí você vê aqui já que existia um bloqueio deles para com Lot. Esse homem aí veio de fora, está querendo dizer o quê? Não conhece nada aqui da nossa cultura, das nossas tradições. Está querendo ensinar? Estamos no carnaval. Carnaval é a cultura. E aí eles falam, faremos mais mal a ti do que a eles. Agora você vai ver. E arremessaram-se contra Lot. E aí foi nessa hora que os mensageiros tiveram que intervir, puxaram-lhe para dentro. E agora não tinha mais conversa. Os mensageiros feriram de cegueira aqueles varões e eles ficaram ali até se cansar. E os irmãos têm que lembrar que qual era o horário? Era noite. Isso tudo aqui está acontecendo, a expressão antes de se deitar. Então os homens, vocês estavam madrugando já lá para fazer o carnaval. E os mensageiros feriram aqueles homens de cegueira para proteger Lot e a sua família. Então disseram aqueles varões a Lot, quem tens aqui? Genro, filhos, filhas, todos que estão para ti nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante de Arruvá, e Arruvá nos enviou a destruí-lo. Então é nesse momento que eles vão dar a conhecer Lot o que eles estão fazendo ali. Lot, não adianta conversar com esse pessoal aí, você percebeu a situação deles. E Arruvá nos enviou para destruir. Pega todo mundo que você tem e escapa. E eu escrevi aqui, a respeito do versículo 11, até esse 13 aí. Os mensageiros não poderiam ter neutralizado todos aqueles varões de uma vez? Como foi feito, inclusive, com o exército de Sanherib, ou Senaquerib? Numa noite, eles dormiram e não acordaram mais. Mas não era daquele jeito que Arruvá queria fazer. Nem naquele momento. Lot tinha que sair dali para eles poderem executar. Eles vão dizer isso depois, mais à frente. No versículo 14. Então saiu Lot e falou aos seus genros. Aqui não disse se ele saiu de casa, né? Se foi em outro momento. O fato é que a casa estava cercada ainda, né? Não sei se todo mundo já tinha ido embora. Mas ele falou com seus genros, aqueles que haviam de casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque Arruvá há de destruir a cidade. Porém, aos olhos dos seus genros, ele estava zombando, estava contando uma piada. E assim também é hoje. Olha, se prepara, retorna dos maus caminhos, abandona o erro, o pecado, a injustiça, a maldade. Entrega o teu caminho a Yahová, crê no Senhor Yeshua, confessa que Ele é o Senhor, porque Ele vai vir e vai vir. A Escritura, ela fala que o Senhor vai vir e os céus vão se desfazer ardendo em fogo. O Senhor Yeshua vai vir com poder e grande glória. Vai ser alegria para os santos, mas para as nações que estiverem nas trevas, vai ser lamentação.
Mas quando você conta isso, é porque você, há tanto tempo vocês falam nisso, toda vez Yeshua vai vir, se preparem. Mas já passaram quantos milhares de anos? E a situação é a mesma. É como o Senhor Yeshua falou, lembrai-vos da mulher de Lot. Quando ele fala lembrai-vos da mulher de Lot, ele está falando para lembrar dessa situação aqui, que precedeu aquele momento da destruição. Yahová avisa. E ao amanhecer, os mensageiros apertaram com Lot, dizendo, então aqui já passou a noite, o sol já está saindo, levanta-te, toma a tua varoa, tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E pela solidariedade de Yahová para com ele, os varões, os mensageiros, pegaram na mão e tiraram à força. Ele com a mulher dele e as suas 2 filhas. Então veja que, mesmo eles estavam ali, o mensageiro, tem que sair, nós vamos destruir. E estão ali arrumando as coisas, vou... Né? Não sei qual era o pensamento. E aí eu escrevi aqui, não se diz o motivo da demora. Será que estavam arrumando as malas? Será que estavam verificando se estavam levando todo o dinheiro? Estavam se embelezando? Afinal de contas, tinham 3 mulheres ali, né? Não, peraí. Que era amanhecer. Acabou de acordar. Poxa, eu vou sair descabelado ou descabelada? Não, peraí, deixa eu me arrumar, deixa eu trocar de roupa, estou de pijama ainda. Não sei qual era o motivo da demora. Mas o fato é que eles estavam atrasando aqueles mensageiros. E para que a execução do plano de Elohim fosse feita, eles foram arrancados à força. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E aqui Lot vai fazer o pedido, né? Ele ficou com medo de escapar para o monte e também ser atingido ali. Ele falou assim, não, então deixa eu ficar naquela cidadezinha ali, né? Porque eu estou com medo de ser atingido no monte. E aí os mensageiros concordaram. Não, pode ficar naquela cidadezinha ali. Aí é interessante que até ficou o nome da cidade, Etzoar, né? Deixa eu ver aqui como é que está. Nas versões, fala Zoar, né? Mas, na verdade, esse Zizê aí é do Tsadê, Sogar, que significa pequena. Quando ele falou, vou para aquela cidade pequenininha ali. Aí ficou o nome, né? É pequena, cidade pequena. E aí ele saiu, ficou naquela cidade, e depois que ele saiu, aqui no versículo 22 diz assim, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Sogar. Saiu o sol sobre a Eretz quando Lot entrou em Sogar. Então já tinha amanhecido. Então Yahová fez chover enxofre e fogo de Yahová desde o Shamaim sobre o Sedom e Amorá. E no versículo 26 a gente vê o desfecho aqui desse momento da destruição, que é o que ficou como um marco, que inclusive o Senhor Yeshua vai lembrar. Lembrai-vos da mulher de Lot. Versículo 26. E a varoa de Lot olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E eu escrevi assim, ela recebeu o pagamento da desobediência. Era para escapar para aquela pequena cidade indicada por eles e não olhar para trás. Aí alguém pode dizer assim, né? Até condenar Lot pelo que ele fez, né? O que ele ofereceu às filhas dele, e absolver a mulher de Lot. Porque, poxa, só porque olhou para trás, não seria injusto isso? E se ele olhou sem querer? E se foi uma olhadinha rápida? Qual é o efeito disso no mundo, no universo? Quem vai se desviar porque eu olhei para trás um instante? Por que Elohim fez isso com ela? O fato, qual foi a questão aí? A pessoa está avaliando, gravidade,
é muito grave ou pouco grave. Mas quem vai fazer a avaliação é quem deu a ordem. Não olhe para trás. E Yahová nem disse o que ia acontecer. Não olhe para trás. Mas às vezes a pessoa quer saber, não, mas o que vai acontecer se eu olhar para trás? Aí a pessoa quer medir se vale... não, custo-benefício aqui, né? De repente, se eu olhar para trás, eu satisfaço a minha curiosidade, mas de repente eu só recebo uma fisgadinha. Essa não deve ser a nossa preocupação. Qual vai ser a consequência do meu erro? A questão é, no fim das contas, o salário do pecado é a morte. O que acontece no meio do caminho não é mais relevante do que isso. Não erremos. Sigamos os bons exemplos. Nos agarremos a Elohim. E pegamos aqui, aprendamos. Apesar do Lot ter feito uma má escolha em relação à moradia, a gente vê que ele tinha bons princípios. E aplicou-os, cuidando daqueles varões, se preocupando com eles, até defendendo-os, saindo e se expondo à porta diante daqueles moradores terríveis para defender os varões, colocando até a sua descendência em risco por causa do compromisso assumido. Então você vê que era um homem de caráter realmente. Mas existe um versículo aqui que explica o porquê que realmente ele foi poupado. Por que ele foi arrancado até a força. Aqui no versículo 29 diz assim: E aconteceu que, destruindo Elohim as cidades da vizinhança, aí aparece a cidade da Campina, né? A cidade da vizinhança. Elohim se lembrou de Abraham e tirou Lot do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Lot habitara. Yahová lembrou-se da intercessão de Abraham e fez aquela obra. Enquanto você não sair daqui, eu não posso executar. Por quê? Porque Yahová se lembrou da oração de Abraham. Então são reflexões, amados, e que possam servir aí de edificação para nós e de estímulo para investigarmos as perguntas feitas aqui e que não foram respondidas hoje, mas espero que sejam respondidas em breve. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos.